Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Porque me habían hecho como toda la instalación aquí del micrófono y luego me he quitado la mascarilla y lo he echado todo a perder un poco. Pero creo que se oye bien. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido esta tarde. Muchas gracias a Casa América Cataluña por acogernos aquí, al Consulado de Brasil, a los organizadores de este evento que nos permite disfrutar con tanta cercanía de poetas brasileños. Y pues hoy tengo el gusto, acabo de conocer a Ana, autora a la que he tenido el gusto de publicar en Kriller 71, como decía Cristina recién, en este libro, el libro de las semejanzas, traducido por Paula Abramo. Este libro hemos publicado hace unos 3 años. 19. Sí, en el 2019. Y bueno, para mí es un gusto poder tener hoy aquí con nosotros a Ana para compartir con ella su poesía y su pensamiento y sus reflexiones también sobre su propio trabajo poético. Para empezar, luego de haber estado conversando un poco con Ana hace algunas semanas para ir viendo por dónde podíamos llevar este diálogo, me gustaría abrir con una pequeña cita disclaimer, digamos, que creo que ha quedado ya como marca de nuestro diálogo con Ana, que es una frase de Thomas Mann, que probablemente ustedes conozcan, que dice que un escritor es una persona para quien la escritura es más difícil que para otras personas. Entonces, les pido que tengan en cuenta esto. Ana es una persona, digamos, a la que le gusta expresarse con mucha precisión y bueno, creo que realmente eso hace que, como ella dice, ¿no?, que por momentos esa intimidad y ese grado de cercanía que un escritor tiene, digamos, con el lenguaje, con las palabras, que supondría, digamos, algo que le daría más facilidades, pues también le genera, digamos, más tensión a la hora de buscar el punto de expresión más adecuado, ¿no? Y Ana, además de esta cita de Thomas Mann, en general conversando y viendo algunas intervenciones tuyas también en otros eventos, pues he notado que te gusta, ¿no?, como a veces tener como una pequeña caja de herramienta, digamos, allí de algunas citas que has ido incorporando. Bueno, me comentabas también esto de Borges, ¿no?, sobre la forma de felicidad que es la lectura y la forma de felicidad un poco menor que es la escritura también. Entonces, de alguna manera, abriendo la conversación un poco por un punto un tanto aleatorio, me gustaría hablar de cómo funciona este tema de las citas también, porque hay un poema también en este libro en donde hablas de una cita que no se referencia o que no estás segura si es algo que has escrito tú o que viene de otro sitio. Y entonces, no sé, me daba curiosidad también saber cómo es tu relación con estas cosas que se van pegando, que se nos van enganchando también a lo largo de nuestra experiencia como lectoras, como escritoras también, y que a veces perdemos un poco de vista esto, ¿no?, de la autoría, si es propia o ajena, y un poco también cuál es tu posición o cómo te sientes en relación a eso. Pero bueno, antes de dejarte con la respuesta a esto, me gustaría presentarte, cosa que todavía no he hecho. Ana nació en Belo Horizonte en 1977 y ha publicado los libros de poesía. Yo tengo aquí algunos: A Vida Submarina, que es del 2009, D'Arche y las Armadillas, del 2011, y Un libro de las semejanzas, del 2015, que es este que tenemos aquí en traducción, el libro de las semejanzas, además de un par de libros en colaboración, que es algo también que luego me gustaría que conversáramos sobre ello. Uno que se llama Duas Janelas, Dos Ventanas, en colaboración con Marcos Iscar, y también Como si fuese a casa, en colaboración con Eduardo Giorgi, ¿no? Bueno, su obra ha recibido el Premio Literario de la Fundación Biblioteca Nacional y el Premio de Asociación Paulista dos Críticos de Arte.
y bueno, dejo ya esta parte de presentar y te paso un poco esta cuestión de cómo funciona el tema de citas y referencias para ti. Bom, boa noite. É uma alegria para mim estar aqui, apesar do meu nervosismo, que tem a ver com isso que o Aníbal falou, né, dessa dificuldade com as palavras. Né? Mas, antes de tudo, queria fazer um agradecimento aos organizadores desse evento, ao Renato Negrão e à Isadora, também à Casa América por receber esse evento tão generosamente. Assim. Queria agradecer também meus companheiros de viagem, né, Renato, Anívia, Ana Elisa Ribeiro, Maré Matos, Léo Gonçalves, Ricardo Aleixo. Já que a gente está falando de citação, eu lembrei de uma resposta do Robert Creeley, um poeta norte-americano, e uma vez perguntaram para ele o que um jovem poeta deve fazer. E ele falou assim, funde uma companhia, no sentido teatral, assim, né, uma trupe, um grupo, um coletivo, né, edite uma revista, faça uma editora, né. E eu sempre, para mim, a literatura sempre foi uma atividade muito solitária, assim, então essa viagem, eu tenho sentido uma grande alegria, assim, de estar numa trupe, assim, estar numa companhia e... como vocês viram quem esteve no evento ontem, é uma grande companhia, assim, uma trupe muito legal. Bom, essa questão do Thomas Mann, né, essa definição do escritor como alguém que tem um pouco mais de dificuldade de escrever que os outros, né? Que é um pouco contra-intuitiva, assim. Normalmente a gente imaginaria que os escritores são pessoas que têm familiaridade com as palavras, né? Mas estranhamente, quer dizer, não sei se é uma regra, assim, mas acho que para escrever você precisa também estranhar as palavras, né? Ter um certo desconforto com elas, assim, e é o meu caso principalmente com a fala, assim. Eu me lembrei também desse romance recente do Zambra, sobre o poeta, chama O Poeta Chileno. É um romance que gira em torno também de uma comunidade de poetas, assim, digamos. E tem um determinado momento em que a personagem fala assim, eles não sabem falar, por isso eles escrevem poemas. Eles escrevem poemas porque não sabem falar. Assim, e eu acho que escrever acaba sendo, para mim, pelo menos, é um pouco um jeito de não falar. Bom, sobre a questão tanto que eu trouxe uns papeizinhos, assim, para o caso, se eu falhar, eu vou no papelzinho, porque acho que, para mim, a relação com a escrita, com a palavra, está muito mais na escrita, assim, do que na fala. Mas a questão da citação, né, para mim, a leitura e escrita acabam sendo atividades irmãs, assim, muito conectadas, né? Eu comecei a escrever poemas criança, assim que eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever poemas, assim. Então, escrever e ler, para mim, são quase... existe um trânsito, assim, entre a leitura e a escrita quase indiscernível, assim. O que é um pouco perigoso, né? Porque, de repente, você se dá conta que está roubando, assim. Mas a literatura, eu acho que é uma atividade de ladrões que roubam ladrões, né? Então, você pode roubar porque provavelmente aquilo já foi roubado de outro também, assim. Então, me sinto... O importante é não se deixar... pegar, né? Capturar, de preferência passar despercebido, que o seu roubo passe despercebido, assim. Mas toda linguagem é de segunda mão, digamos, né? A gente sempre está lidando com palavras que são alheias ou semi-alheias, assim. E o que é curioso é que na poesia eu tenho a impressão que a poesia é um tipo... Claro, a poesia é muitas coisas, assim, mas uma das coisas que ela faz é dar a impressão de que as palavras ali são inaugurais, né? Elas estão começando de novo, assim. Mas isso é um efeito, digamos, né? Porque as palavras são sempre emprestadas. Assim.
Acho que... Sí, estaba pensando en... Bueno, si te parece bien podemos leer el poema este que yo comentaba ahora sobre el tema este de la falsa cita, y también en relación a lo que decías de las palabras, me vino a la cabeza este otro poema, Historia, que creo que también tiene mucha gracia si lo quieres leer. Vamos comenzar por él. Claro. Bueno, justamente por lo que tú decías, ¿no? Que es decir, en los intercambios que suceden en ese poema y en los objetos que están en juego en ese poema, las palabras, que son algo que surge en una conversación entre el yo que está hablando y su vecino, sí. Parecería, bueno, algo un poco espontáneo, algo que está sucediendo en ese momento, y sin embargo son lo que tienen, digamos, los que tienen más antigüedad histórica de todos los elementos que aparecen. Estoy haciendo un spoiler poético que es ya como el peor género posible, ¿no? Pero bueno, Ana, si nos lees este poema y yo luego leo la traducción de Paula. Claro. Bom, esse poema é o poema que está na contracapa do meu último livro. Não é esse livro que está traduzido aqui, mas a Paula Abramo fez a tradução de alguns poemas, que é o que o Aníbal vai ler, né? Bom, o poema chama História. Ele começa com uma mentira, aliás, já, como vocês vão ver, porque ele não... Bom, enfim. História. Tenho 39 anos. Meus dentes têm cerca de 7 anos a menos. Meus seios têm cerca de 12 anos a menos. Bem mais recentes são meus cabelos e minhas unhas. Pela manhã, como um pão. Ele tem uma história de 2 dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de 40 anos, vestindo uma calça jeans de 4 anos e uma camiseta de não mais que 3, troco com meu vizinho palavras de cerca de 800 anos e piso sem querer numa poça com 2 horas de história, desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos. En la traducción de Paula, este poema de Ana es así. Historia. Tengo 39 años. Mis dientes tienen alrededor de 7 años menos. Mis senos tienen alrededor de 12 años menos. Mucho más recientes son mis pelos y mis uñas. En la mañana me como un pan. Tiene una historia de 2 días. Al salir de mi apartamento, que tiene alrededor de 40 años, con unos jeans de 4 años y una camiseta de no más de 3, cruzo con mi vecino palabras que tienen alrededor de 800 años y piso sin querer un charco con 2 horas de historia, deshaciendo una imagen que vivió algunos segundos. Ana, comentabas antes esta cuestión, bueno, que la hemos vuelto sobre ella varias veces, ¿no? Como de que el inicio de la escritura de poesía para ti no está marcado, ¿no? Como por un gran momento ritual o por una revelación de ningún tipo, sino como algo más orgánico, que hubieras pasado como muy naturalmente de la lectura de la poesía a la escritura poética, ¿no? ¿Sientes que, no sé, que un poeta necesita tener como un momento fundacional? ¿Sientes falta de eso, así como...? Sim, é curioso, porque é uma pergunta muito recorrente sobre esse momento inaugural do encontro com a poesia, né? E eu sempre fico já tentei inventar algum, mas nunca consegui inventar nenhum muito interessante, assim. E uma vez eu vi uma entrevista com o poeta Armando Freitas Filho, e ele contava que ganhou um disco de vinil quando era criança, e era um disco de poetas lendo, de um lado Manuel Bandeira e do outro o Drummond. E ele diz que quando virou o disco, e era o Drummond, foi esse momento de encontro inaugural com a poesia. E aí ele usa uma imagem muito bonita, assim, que ele fala que na casa dele tinha uma espécie de laguinho ou de fonte, e que era uma fonte com bichos e com folhas velhas, e quando ele ouviu o Drummond foi como se ele enfiasse a mão naquela água espessa, assim, e ele conta isso como um momento em que ele se tornou poeta. E eu li essa entrevista e falei, nossa, eu preciso achar uma imagem como essa.
E na verdade nunca consegui, assim, para mim, a minha mãe lia muita poesia pra gente, poesia Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, poemas infantis, mas também rapidamente eu comecei assim que eu aprendi a ler, comecei a ler poemas que encontrava em casa, assim, tinha alguns livros, principalmente de Bandeira, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, assim, e comecei a escrever. No caso, acho que tem a ver com eu era uma criança muito tímida, assim, então a descoberta desse espaço, assim, que era ao mesmo tempo um espaço reservado, um pouco secreto quase, mas de experimentação e de alegria e de descoberta, assim, foi uma descoberta muito feliz, assim. Então acho que foi, não chega a ser um momento inaugural, assim, mas e me acompanhou durante toda a vida, assim. Eu acho que essa relação com a escrita, é claro que em alguns momentos escrevi mais, em outros escrevi menos. Demorei muito a publicar, eu só fui publicar com mais de 30 anos, assim, mas a relação com a escrita e com a leitura, assim, me marcou, assim, desde a infância. Então não consigo também pensar em mim mesma antes dela para traçar um momento inaugural, assim, de descoberta, assim. É como se a poesia tivesse sempre estado por ali, assim. Bueno, luego también me gustaría que comentemos esa organicidad, digamos, en relación también a tu trabajo con el formato del libro, que creo que es un trabajo que tiene mucho, digamos, de pensamiento en términos de estructura, libro, ¿no? Como una arquitectura, como un trabajo con las series, ¿no? Entonces también como esa dualidad entre esa cosa más orgánica de ir escribiendo sin que haya un punto demasiado claro de inicio o una autoconciencia quizás demasiado grande, con este trabajo en el cual los libros están montados, digamos, como artefactos en los que se ve como una gran conciencia reflexiva en términos de, bueno, cómo quiero organizar esto, ¿no? Si te parece, igual me gustaría leer el poema este que había dado un poco también el pie a la pregunta sobre la cuestión de lo autoral y de las citas, que es el de Buena Idea para un poema. Tenho que encontrar. Achei. ¿Sí? Ah. Pode? Posso? Boa ideia para um poema. Anotei uma frase num caderno. Encontrei-a algum tempo depois. Pareceu-me uma boa ideia para um poema. Escrevi-o rapidamente, o que é raro. Logo depois me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Pensei me lembrar que a copiara de um poema. Pensei me lembrar que lera o poema numa revista. Procurei em todas as revistas. São muitas, não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado de que a frase não era minha, ela seria minha? Pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases que escrevi, alguma seria minha? Pensei, é um plágio se ninguém nota? Pensei, devo livrar-me do poema? Pensei, é um poema tão bom assim? Pensei, palavras trocam de pele. Tanto roubei por amor. Em quantos e quantos livros já li histórias sobre nós dois. Pensei, nem era um poema tão bom assim. Buena idea para un poema. Apunté una frase en un cuaderno. La encontré algún tiempo después. Me pareció una buena idea para un poema. Lo escribí rápidamente. Cosa rara. Poco después, se me ocurrió que la frase apuntada en el cuaderno parecía una cita. Pensé recordar que la había copiado de un poema. Pensé recordar que había leído el poema en una revista. Busqué en todas las revistas. Son muchas. No lo encontré. Pensé, si no hubiera recordado que la frase no era mía, ¿sería mía? Pensé, si recordara dónde leí todas las frases que he escrito, ¿alguna sería mía? Pensé, si nadie lo nota, ¿es un plagio? Pensé, ¿debo deshacerme del poema? Pensé, ¿realmente es tan bueno el poema? Pensé,
Las palabras cambian de piel. Cuánto he robado por amor, en cuántos y cuántos libros ya he leído historias sobre nosotros dos. Pensé, ni era tan bueno el poema. Mas eu acho que eu fiquei pensando sobre a sua pergunta sobre a construção do livro, né? Porque eu acho que da forma como eu falei, como se a poesia sempre tivesse estado aí, assim, pareceu que era uma coisa um pouco natural, assim, né? E na verdade existe um trabalho, assim, não só na construção do poema, mas no processo de construção, de composição do livro, né? O que acontece no meu caso, assim, eu acho que alguns poetas pensam o livro previamente, né? Se pensar, o Cabral, por exemplo, era um poeta que certamente tinha uma ideia do livro, né? Um livro muitas vezes muito serial, né? Com uma estrutura e tal. No meu caso, em geral, os poemas vão sendo escritos sem uma espécie de planejamento prévio, mas depois, sim, existe um trabalho de organização e de estruturação do livro que eu penso como um processo, que é um processo criativo também, né? Porque o modo como você coloca um poema depois do outro, isso necessariamente muda o texto, assim, radicalmente, né? Eu gosto sobre as pequenas citações que são caixas de ferramenta, né? O Rui Belo, que é um poeta português que eu gosto muito, fala que um livro é um lugar de convívio, né? Em que os poemas dialogam um com o outro, se criticam mutuamente, assim. Então você precisa criar uma espécie não diria que é uma narrativa, mas você vai criando determinadas linhas, assim, ou fluxos que atravessam o livro, né? E quando eu fiz o livro das semelhanças, eu estava num impasse, assim, de organização do livro. Eu já tinha publicado muitos dos poemas que depois foram reunidos nesse livro em blogs ou em revistas eletrônicas, e estava pensando um pouco sobre o que é um livro de poemas, né? Hoje, em que os textos circulam por tantos outros lugares além do livro, né? Circulam em revistas, na internet, no Facebook, no Instagram, mas também em saraus, né? Os poemas, eles têm muitos modos de circulação, e o que significa organizar um livro de poemas, assim. Eu estava nesse embate, e então eu escrevi essa série que acabou se tornando a série inicial, que é uma série que toma os elementos do livro, né? Capa, dedicatória, epígrafe, né? Um pouco para pensar o que é um livro de poemas, afinal, né? Que tipo de organização é essa? E é curioso porque eu não sei o que os outros poetas que estão aqui pensariam sobre isso, porque também são poetas que lidam muito com a voz, né, e com o corpo e com a poesia performada, né? Mas para mim o livro mantém uma importância grande, assim, a ideia do livro e o modo como os poemas estão dispostos no livro, assim. E eu sempre pensei que isso tinha a ver com uma tensão que a poesia aciona pela materialidade das palavras, assim, e não só das palavras, mas do suporte, né, assim, desse arranjo, assim. Então, eu sempre pensei as duas coisas, embora assim não tenha um trabalho artesanal com o livro, assim, mas o objeto livro me interessa, assim, como essa espécie de quase uma erótica, assim, das palavras e uma coisa um pouco tátil que eu acho que a poesia tem para mim, assim, de lidar com o material, a palavra como material sonoro, visual, mas também com o suporte da página, né, a relação do poema com a página. Então, eu tenho um apego, digamos, ao livro ainda como objeto, apesar dos poemas circularem também por outros meios. Ana había elegido también hoy para leer aquí algunos poemas en relación al tema de la traducción, ¿no? Que me parece también como un eje bastante interesante. ¿Cómo es tu relación con el hecho de ser
traducida, ¿no? Y que, o sea, en los poemas que creo que va a ser muy guay que ahora los leas y que leamos la traducción de los poemas también, hay algunas reflexiones sobre eso. Pero como impresiones tuyas, o sea, el hecho de que eso, que lo que tú has escrito en portugués, pues de pronto lo estemos ahora compartiendo aquí también en castellano, o que pueda circular, digamos, traducciones de tus poemas en otros idiomas, que es algo, digamos, que de alguna manera empieza a escapar a un cierto control autoral, ¿no? Que, bueno, no quiero hacer más spoilers poéticos, ya luego veremos esto cuando hablas de quién ha escrito estos poemas, etc., ¿no? ¿Cómo es tu sensación en relación a esto? Bom, eu tenho alguns poemas, depois acho que podemos ler um ou dois, né? Que tomam a tradução um pouco como um tema, assim, né? Você inclusive me perguntou se eu traduzo, se costumo traduzir poesia, assim, eu tenho um interesse, digamos, teórico pelo tema da tradução, tenho uma enorme gratidão pelos tradutores, assim, inclusive no meu último livro tem um poema que eu digo que são meus únicos heróis, assim, meus únicos heróis são os tradutores. Mas eu mesma não me arrisco muito na tradução, a não ser como uma espécie de exercício pessoal, assim, primeiro porque não sinto uma segurança muito grande em nenhuma língua, assim, a não ser no português mesmo, assim, como se vê, não muito, assim. Mas também porque a tradução me parece te lançar num círculo um pouco infernal de escolhas, assim, e é muito angustiante para pessoas indecisas, assim, você tem que tomar decisões o tempo inteiro. Assim. Mas eu tenho um interesse, além dessa gratidão pelos tradutores, né, mas um interesse pelo tema da tradução também por essa espécie de desencaixe, assim, entre as línguas e o modo como a tradução cria um novo poema que ainda mantém uma relação com o anterior, mas é já uma outra coisa. Então eu gosto muito de ter poemas traduzidos, assim, e eu acho que às vezes a tradução revela coisas sobre os poemas das quais eu mesma não tinha me dado conta, assim, porque uma outra língua às vezes obriga a explicitar coisas que no português estão subentendidas, assim. Então, sempre as perguntas dos tradutores sempre me surpreendem, assim, e me revelam alguma coisa sobre aquele poema que eu mesma escrevi, que eu não sabia, assim. E, de modo geral, eu acho... sempre me disponho a responder as perguntas dos tradutores, mas eu sempre digo também que acho que a decisão final tem que ser da pessoa que traduz, porque, afinal, o poema final é um poema... outro poema, né? Como um poema que já não sinto como meu, assim, exatamente. Acho que podemos. Sí, no, ahora me hiciste acordar que hay un poema, creo que de Charles Bernstein, que está construido a partir de las preguntas que un traductor chino le está haciendo, ¿no? Y es como un gran trabajo ahí también como de captar esse desfase. Bueno, Ana, creo que isso... A Marília Garcia fez também um poema parecido, com o mesmo procedimento, digamos, né? Com as perguntas que a tradutora mandou. Y yo creo que en general, pues esto ya lo comentarás tú luego, trabajas mucho, ¿no? Me parece con ese gap, con ese desfase entre la representación y el mundo, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, en estos poemas ahora se verá, ¿no? Como justamente este proceso de lo que se genera ahí de desfase en la traducción. Tenho que encontrar. Tradução. Este poema em outra língua seria outro poema. Um relógio atrasado que marca a hora certa de algum outro lugar. Uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança. Uma casa de montanha, reconstruída sobre a praia, corroída pouco a pouco pela presença do mar. O importante é que num determinado ponto os poemas fiquem emparelhados, como em certos problemas de física de velhos livros escolares.
Traducción. Este poema, en otra lengua, sería otro poema. Un reloj atrasado que marca la hora exacta de algún otro lugar. Un niño que inventa una lengua solo para hablar con otro niño. Una casa de montaña reconstruida sobre la playa, corroída poco a poco por la presencia del mar. Lo importante es que en determinado punto los poemas se encuentren, como en ciertos problemas de física de viejos libros de texto. Eu me lembrei de uma tradução para o inglês desse poema, que esse poema é interessante porque os tradutores, em geral, se interessam por ele, então tem muitas traduções. E é um poema que não tem grandes dificuldades de língua, digamos assim, não colocam tantas dificuldades para tradução, mas algumas perguntas que me mandaram mostram como que, às vezes, mesmo um poema muito simples, né, a tradução pode pregar peças, assim. E uma das coisas que acontece esses versos finais sobre o problema de física, que já tiveram que traduzir como problemas de matemática, por exemplo, que me falam, não, nos Estados Unidos isso não é dado na física, isso é um problema de matemática, então não deixa de ser uma tradução cultural, né? Não passa pela questão da língua, mas que você precisa fazer uma mudança. Assim, né? Eu pensei em ler o outro do vulcão. Também é do livro novo e também tem alguma relação com a tradução. É um poema sem título. Por exemplo, alguém traduziu um poema e introduziu nele um vulcão que não havia no original, por causa da métrica ou da necessidade de uma rima. Alguém acrescentou num poema um vulcão que antes não existia. Ou uma mosca, uma raposa, ou foi uma cicatriz que migrou da mão esquerda para a direita, como luvas vestidas errado. Ou maio que se tornou setembro, pelo mero acaso das localizações geográficas, e porque para o poema era necessário que fosse primavera. Ou ameixas que foram trocadas por lixias, porque ameixas por aqui quase só são consumidas secas, e era preciso uma fruta doce e fria. É assim, mais ou menos desse modo, acho, que as pessoas se relacionam com as coisas sempre. Por ejemplo, alguien tradujo un poema e introdujo en él un volcán que no estaba en el original. A causa de la métrica o por la necesidad de una rima, alguien añadió a un poema un volcán que antes no existía, o una mosca, un zorro, o fue una cicatriz la que migró de la mano izquierda a la derecha, como guantes puestos al revés, o mayo, que se volvió septiembre por el mero azar de las ubicaciones geográficas, y porque para el poema era necesario que fuera primavera, o ciruelas que se intercambiaron por lichis, porque las ciruelas por aquí casi solo se consumen secas y hacía falta una fruta dulce y fría. Así, más o menos de este modo, creo, las personas se relacionan con las cosas siempre. Leer el otro sobre traducciones. A mí me gusta mucho também el de te das cuenta de repente. É bom que a gente vai ficar só lendo, eu prefiro também. Não tem que conversar. Eu tenho que achar isso. Sim. Também é um poema sem título. Você se dá conta de repente de que muitos dos poemas que ama foram, na verdade, escritos por seus tradutores. Senhores míopes, enfiados em escritórios improvisados, no quartinho dos fundos, enquanto os netos jogam bola na sala. Jovens mães de família implorando por umas horas de silêncio, traduzindo versos longos enquanto ouvem ao fundo bater, como um mar, a máquina de lavar. Professoras aposentadas que se metem a verter ao português os versos de um velho poeta chileno, funcionários públicos que passam suas horas livres
trocando palavras umas pelas outras, como numa casa de câmbio. Doutorandos mal remunerados, autores de outros poemas que você não ama, debruçados sobre palavras que você nunca vai ler, e lançando sobre o papel novas palavras que se tornarão depois suas preferidas. Você entrava nesses poemas como num mar estrangeiro, como daquela vez que entrou no mar de um outro continente, um mar feminino sob um sol feminino, e teve a impressão de ter abandonado partes de si mesma, de sua vida, da sua língua, do seu nome, junto com as roupas amontoadas na areia. São muitas, você sabe, as palavras, e esperam, como toras de madeira empilhadas, capim crescido, mercadorias que aguardam transporte, pequenos barcos a remo, sem remo, máquinas que não se sabe para que servem, cartas extraviadas no voo, as manchas de café nas páginas de um livro, todas as coisas encontradas no estômago da morsa que morreu em 1961 no Zoológico de Berlim, esperam que você as escute e as deixe dizer o que dizem. No entanto, você não pode. Um rastilho de pólvora e você não tem isqueiro. Precisa de outro que as acenda. Só pode se aquecer numa fogueira emprestada. É mais ou menos isso, mas com outras palavras. Te das cuenta de repente de que muchos de los poemas que amas en realidad los escribieron sus traductores. Señores miopes, refundidos en estudios improvisados en el cuartito del fondo, mientras sus nietos juegan en la sala a la pelota, jóvenes madres de familia implorando por unas horas de silencio, traduciendo versos largos mientras oyen al fondo golpear como un mar la lavadora, profesoras jubiladas que se ponen a verter al portugués los versos de un viejo poeta chileno, funcionarios públicos que pasan sus horas libres cambiando unas palabras por otras, como en una casa de cambio, doctorandos mal remunerados, autores de otros poemas que no amas, inclinados sobre palabras que tú nunca vas a leer y arrojando sobre el papel nuevas palabras que luego serán tus preferidas. Tú te metías a esos poemas como a un mar extranjero, como esa vez que te metiste al mar de otro continente, un mar femenino bajo un sol femenino, y tuviste la impresión de haber abandonado partes de ti misma, de tu vida, de tu lengua, de tu nombre, junto con la ropa amontonada en la arena. Son muchas, tú sabes, las palabras, y esperan como leños apilados, pasto crecido, mercancías que aguardan el transporte, pequeños barcos de remos sin remos, máquinas que no se sabe para qué sirven, cartas extraviadas en el vuelo, las manchas de café en las páginas de un libro, todas las cosas que se hallaron en el estómago de la morsa que murió en 1961 en el zoológico de Berlín, esperan a que las escuches y las dejes decir lo que dicen, y no obstante, tú no puedes, un reguero de pólvora y no tienes encendedor, necesitas que otro las encienda. Solo puedes calentarte en una hoguera prestada. Es más o menos esto, pero en otras palabras. Muy bonito. Ana, decías en algún vídeo que vi, hablabas de que para ti la poesía era como tu modo de prestar atención a cosas que igual no son demasiado obvias, no son demasiado evidentes. Me hizo acordar, esto lo comentábamos también, ¿no? Un poco como a la idea esta del infraleve de Duchamp, ¿no? Que él citaba, por ejemplo, el calor de un asiento que se acaba de dejar. Creo que, bueno, en el libro de las semejanzas y también en tus otros libros hay como muchas cosas que son recuperadas como de un anonimato, ¿no? De cosas que en el día a día se nos pasan muy por alto y en las que tú te fijas ahí para traerlas. Y también me gustó mucho esta idea que decías, bueno, yo presto atención a estas cosas pequeñas, pero no para elevarlas, ¿no? No es como a veces, pues,
en algunos registros de poesía popular pues está puesto este foco como para traer esto y decir esto es lo que realmente importa, pero tú decías, yo lo hago más como una parte de una investigación sobre esto. ¿Quieres contar un poco? Bueno, me pareció muy interesante la idea y creo que realmente opera en tu trabajo pues, este tipo de tramas, ¿no? De mostrar como esas pequeñas cosas y también, como tú me decías, pequeñas cosas lingüísticas, ¿no? Es decir, detalles de cómo funciona o cómo no funciona por momentos el lenguaje. Vou recorrer a uma citação do mesmo modo. Assim. Tem a Sofia de Mello Breiner Andersen, né? Uma poeta portuguesa de que eu gosto muito, e tem um texto dela em que ela fala assim, escrever um poema é fazer um círculo em volta de uma coisa. E quando eu li isso, me pareceu revelar um pouco assim, alguma coisa do modo como eu escrevo. Não todos os poemas, assim, alguns são um pouco diferentes, assim, mas principalmente os poemas que se voltam para determinados objetos da casa ou espaços da casa. Assim. Eu acho que eu tinha um pouco esse, não diria um projeto, assim, mas esse desejo de olhar as coisas assim, com uma certa atenção, isso, principalmente essas coisas com as quais a gente lida cotidianamente, que acaba não prestando. Essa ideia da poesia como um modo de prestar atenção nas coisas me interessa. Assim. Embora seja uma atenção mais próxima, às vezes, da distração do que da atenção, né? Assim, pensando no Leminski, né? No Distraídos Venceremos. Assim. Porque prestar atenção em determinadas coisas é sempre se distrair de outras, né? Então a atenção e a distração assim, são um pouco faces da mesma moeda, assim, né? Então seria mais um modo de deter o olhar sobre determinadas coisas, assim. E isso das coisas pequenas, assim, ou dos pequenos acontecimentos me interessa, assim. Me interessa nesse sentido, assim, não de elevá-las, né, mas de investigar um pouco essa disponibilidade assim, dessas coisas menores. Assim. Porque também acho que isso é uma das coisas que a literatura faz, talvez, né, assim, recortar o mundo de um outro jeito, que não é o mesmo jeito do jornalismo, ou né, e aí fazer a gente voltar os olhos para outras coisas. Assim. E eu acho que também, não só para os objetos, mas também para esse objeto um pouco estranho, assim, que é a linguagem, né? Com a qual a gente lida cotidianamente como se ela fosse um pouco transparente, né? Eu costumo dizer assim, principalmente eu sinto isso muito em viagem, quando eu não domino a língua e você começa a usar a língua como você usa dinheiro, assim, né? Você usa a língua só para fazer transações comerciais, assim, quase. E a poesia, ela faz o contrário um pouco, né? Ela desfuncionaliza a língua assim, e faz você prestar atenção naqueles aspectos um pouco obscuros, estranhos, né? E ela tira a transparência da língua, digamos assim, e faz a gente estranhar. Assim. Então, essa série que está também no livro das semelhanças, que chama Visitas ao Lugar Comum, a ideia era um pouco essa, assim, pegar os clichês ou o lugar comum e tal, e tomá-lo literalmente, assim, e fazer ver alguma estranheza ali, né, assim, e alguma beleza também, às vezes, em expressões que a gente usa sem se dar conta, sem prestar atenção. Assim. E aí, uma das coisas que me interessa também é esse tratar o poema como se ele fosse um objeto também, assim. E isso eu acho que eu aprendi ou, sei lá, descobri, lendo o Juan Brossa, porque ele é um poeta que felizmente está bastante traduzido no Brasil, né, por causa da relação com João Cabral, possivelmente. Então. Mas ele tem uns poemas assim, ele tem alguns poemas objetos e tal, mas ele tem também poemas que dizem coisas assim, eu termino o poema e me afasto um pouco para ver o efeito que ele faz visto de longe. Né? Como se o poema fosse uma escultura, né? Que a gente se distancia um pouquinho.
Um outro que eu adoro, que ele fala assim, a sombra das mãos sobre o papel são o equipamento de cinema mais antigo. Então ele brinca muito com essa dimensão material do papel e da palavra e tal, e acho que no Livro das Semelhanças, especialmente, tem muitos poemas que jogam um pouco com isso, assim, né, com essa, por exemplo, da questão do mapa e do lugar, né, tomando o próprio mapa como se fosse um lugar, e acho que isso é uma coisa que me interessa, assim, de explorar nos poemas, assim, porque também revelam coisas sobre a linguagem, assim, né, o modo como a gente se aproxima e se afasta do mundo pela linguagem. Estaba pensando en relación al libro de las semejanzas, que creo que, si he entendido bien, en Brasil la recepción crítica hizo bastante hincapié en el trabajo metalingüístico, ¿no? Y que esto también, como algo que comentamos, que me parece muy interesante, lo que tú decías, ¿no? Bueno, puede haber un dispositivo que en un momento dado trabaja sobre ese elemento metalingüístico, pero que deriva hacia otro lugar, ¿no? Un lugar donde aparece más un yo lírico por momentos, es decir, también tengo la sensación de que algo que me has comentado que también es importante para ti es como el poema como sitio de inestabilidad, ¿no? También o de desestabilizar algunos sentidos que estarían ya cerrados, ¿no? Es decir, esto es un discurso que se propone decir tal cosa sobre este objeto, ¿no? Y como que en el poema a veces ese sentido no queda del todo clausurado. Y me parecía, bueno, muy interesante como esta forma de que tú completabas esta idea de decir, bueno, hay un trabajo metalingüístico, pero se gira, digamos, también o se escora hacia otro lado. A mí me gustaría mucho, ya nos quedan unos poquitos minutos, leer, porque me parece que muestra muy bien cómo funciona esto, el poema este que está aquí en la contraportada, que es el de Accidente. Si tú lo tienes a mano, lo puedes encontrar. Mas eu gosto dessa ideia, assim, me interessam sempre, os poemas metalinguísticos me interessam, assim, um pouco como para explorar nesse sentido que eu estava falando, né, explorar esse material que é a língua, assim. Mas eu nunca gosto que o poema fique muito encerrado em si mesmo, assim, ou que ele seja um poema cifrado, assim. Então, eu acho que a poesia sim, de algum modo, uma linguagem que se volta para si mesma, assim, mas acho que nesse se voltar para si mesma, ao mesmo tempo, ela capta coisas do mundo e das pessoas, assim. Então, eu gosto de brincar com isso, assim, quando você lê um poema que parece um poema metalinguístico e de repente é um poema de amor, ou um poema de amor que de repente se revela como um poema metalinguístico, assim, em que essas coisas quase são indiscerníveis, assim, né, ser um poema de amor ou alguma outra coisa, assim. A mí, perdón que te interrumpa, completando un poco la idea esta. A mí por momentos también me parecía como, no sé si tiene que ver con la timidez, pero la forma en que aparece el yo es como si por momentos hubiera un poema metalingüístico y pasa Ana haciendo un cameo por detrás, ¿sí? Y se ve un poco de algo tuyo por allí, ¿no? También. Ou de alguém. Exato. Bom, vamos. Acidente. Escrevi este poema no último dia. Depois disso, não nos vimos mais. A princípio, trocamos telefonemas em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perdê-lo. Escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos e repartições e sobre como, para conseguir um documento, sempre é necessário um outro, que, no entanto, só se pode obter de posse daquele. Eu falava sobre as noites perdidas na companhia de alguém que nunca era você. Depois, aos poucos, você deixou de ligar. Escrevi este poema no segundo domingo em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era. Me parece muy genial, además que
que en el propio poema este verso, ¿no? Escribí este poema no sé cuándo, escribí este poema. Accidente. Escribí este poema el último día, después ya no volvimos a vernos. Al principio intercambiamos llamadas en las que siempre parecías estar a punto de perder el tren y yo siempre parecía acabar de perderlo. Escribí este poema después de la primera llamada. Tú hablabas de visados y oficinas, de cómo para conseguir un documento siempre hace falta otro que solo puede obtenerse si se tiene el primero. Yo hablaba de las noches perdidas en compañía de alguien que nunca eras tú. Después, poco a poco, dejaste de llamar. Escribí este poema el segundo domingo en que tú otra vez no me llamaste. En torno al poema, como alrededor de un accidente, se reunió mucha gente para ver qué pasaba. Bueno, yo creo que estamos más o menos sobre la hora. Ana, no sé si tú quieres añadir algo más, si hay algo que quieras comentar o si, não sei. Não, bom, acho que não, só agradecer, realmente dizer que é uma alegria, apesar de tudo, apesar do meu nervosismo, é uma alegria estar aqui e é uma alegria estar num evento de poesia. Acho que não é, acho que é preciso dizer também num momento em que no Brasil existe um verdadeiro desmonte, um ataque deliberado à cultura, à literatura, né? Então é um respiro mesmo, é um espaço de respiração, assim, uma brecha, né? Num momento muito difícil e é uma alegria estar aqui, principalmente estar aqui com outros poetas de quem eu gosto muito, que eu admiro e que é isso. E aí com o Aníbal que eu acho que eu nem cheguei a agradecer inicialmente, mas assim, a gente se conheceu há meia hora, mas eu acompanho há muito tempo, não só a sua poesia, a tradução, mas a atividade como editor, né? Edita muita coisa de poesia brasileira contemporânea e outras coisas incríveis, então conheçam também a Kriller 71, que é uma editora sensacional. Muchas gracias. Nuevamente volver a agradecer a Casa América, al consulado, a la producción de este evento. Como editor que he tenido la suerte de publicar a algunas poetas y algunos poetas de Brasil, pues soy como muy consciente de mi experiencia, digamos la poca posibilidad que tenemos de tenerlos aquí. Entonces poder contar hoy aquí con Ana ha sido como una alegría increíble. Además los libros circulan, pero es muy difícil saber, o sea, en el caso de Ana, por ejemplo, ha sido un libro que hemos visto que la gente lo ha recibido con mucho cariño, que es un libro que se ha recomendado mucho entre gente que lee poesía de unas personas a otras, pero poder tener como la experiencia de la primera mano de escuchar a Ana leyendo y ver la impresión que eso causa sobre personas a las que les gusta la poesía y ver, digamos, la felicidad que eso provoca también, pues para un editor es una cosa que no tiene precio. Así que muchísimas gracias por haber compartido esta tarde aquí con nosotros. Hemos traído algunos libritos de Ana. Estaremos Ana y yo ahora aquí atrás unos minutos. Si alguien quiere hacerse con algún libro de Ana, aprovechar el autógrafo, hacerse una selfie con la autora y todo lo demás, ahora será el momento. Muchísimas gracias.